Glória a Deus. Na palavra de hoje, nós vamos meditar um pouco em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O versículo 36 diz que a multidão foi despedida. E Jesus ficou com os mais próximos a ele, com os discípulos que costumavam andar com ele. Eles estavam no mesmo barco. Outros barcos também o seguiam, mas só alguns estavam no mesmo barco com Jesus. Eram esses discípulos que costumavam estar sempre com ele. E você? Você está no mesmo barco com Jesus? Ou você o está seguindo à distância, num outro barco? No versículo 37, nós vemos que se levantou um grande temporal e o barco se enchia de água. Eles achavam que iam morrer, que iam naufragar e que iam morrer ali. Jesus, porém, dormia na popa. Imagine a cena, o barco enchendo, cada vez mais água e Jesus dormindo. Os discípulos o acordaram. E o versículo 38 diz que eles estavam com medo. Era uma situação de pânico. Ali, ou um milagre acontecia, ou então eles iam morrer. Eles estavam com muito medo, então perguntaram a Jesus se ele não se importava com o fato deles estarem afundando. Ou seja, o Senhor não se importa, nós vamos morrer, todos nós. Apesar de estarem no barco, pescadores experientes, os discípulos estavam com medo. Por que eles tiveram medo? Porque eles ainda não tinham percebido que Jesus não era um homem qualquer. Eles precisavam despertar para isso e Jesus queria acordá-los, deixando-os passar por esse episódio. Ele queria dizer aos discípulos: Ei, vocês não estão seguindo um homem qualquer. Eles estavam seguindo alguém que é mais do que um homem. E Jesus queria mostrar isso a eles. Às vezes nós passamos por situações como aquela. Você olha à sua volta e diz: Mas não tem como. Não tem saída. Aqui, ou Deus faz algo muito sobrenatural, ou então, como é que vai ser? Mas o interessante é que os discípulos seguiam a Jesus como nós, todos aqui. Eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Eles estavam habituados aos milagres ou aos feitos de Jesus. Eles haviam presenciado, por exemplo, a cura do endemoniado de Cafarnaum, lá em Marcos 1, 21. No versículo 28 diz que foi um milagre tão maravilhoso que a fama de Jesus corria por toda a província da Galileia. Eles viram quando Jesus curou a sogra de Pedro. E nesse mesmo dia, o versículo 32 diz que, lá em Marcos, que eles trouxeram todos os que se achavam enfermos, todos, não foram alguns. A Bíblia diz que trouxeram todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. O versículo 33 diz que toda a cidade se ajuntou à porta da casa. E eles viram tudo isso.
No versículo seguinte, os discípulos viram que Jesus curou a muitos enfermos e que expulsou muitos demônios. Jesus pregava nas sinagogas, expulsava demônios e os discípulos viam tudo. O versículo 40 diz, antes desse episódio do barco, que Jesus curou um leproso. E no 45 diz que Jesus já não podia entrar na cidade. De todas as partes as pessoas iam ter com ele. E os discípulos viram tudo isso. O capítulo 2 narra a cura do paralítico de Cafarnaum. No versículo 5, Jesus afirma que ele pode perdoar pecados. E os discípulos vendo. Mais à frente, no versículo 12, os discípulos viram as pessoas maravilhadas com Jesus, ao ponto delas dizerem que Jesus fazia maravilhas nunca, jamais vistas. Tudo isso eles viram antes do episódio do barco. Jesus falou-lhes sobre sua morte, falou sobre jejum, disse que ele é o Senhor do sábado. No capítulo 3, Jesus curou o homem da mão mirrada no sábado. E a partir do versículo 7, nós lemos que Jesus passou a ser seguido por uma grande multidão que o ouvia e via as grandes coisas que Jesus fazia. Diz ainda o capítulo 3 que ele tinha curado a muitos, de tal forma que as pessoas se lançavam sobre ele apenas para tocarem a orla da veste dele. Como se não bastasse, os discípulos viam que quando os espíritos imundos enxergavam a Jesus, eles se prostravam diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. Os discípulos viram tudo isso antes do episódio do barco. Não foi diferente naquele dia em que os discípulos estavam dentro de um barco, no meio de uma tempestade. E o versículo 39 do capítulo 4 de Marcos diz que Jesus desperta e diz ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se bonança. No versículo 41 do capítulo 4, nós lemos a pergunta dos discípulos. Depois que eles viram tudo aquilo que nós acabamos de narrar, eles dizem: quem é este? Quem é esse? Com essa pergunta, eles revelaram a falta de conhecimento de Jesus, apesar de seguirem a Jesus e de terem visto tantos milagres e maravilhas realizadas por Jesus na vida dos outros. Nós aprendemos nessa passagem que nem sempre aqueles que já viram os feitos de Jesus são aqueles que realmente o conhecem. Jesus os colocou em xeque naquela hora. Ele mostrou para eles que apesar deles estarem andando com Jesus, convivendo com Jesus, eles não o conheciam. Porque quando eles viram Jesus aquietar o mar, disseram: mas quem é esse? Jesus quer que nós despertemos, que nós o conheçamos. Você está disposto a conhecer a Jesus? Jesus repreendeu o mar para que se cumprisse o que está escrito no Salmo 89, versículos 8 e 9, que diz assim: Ó Senhor dos exércitos, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. E eles, certamente, deviam conhecer o Antigo Testamento. Quem é ele? Ele é o Senhor de quem Davi falou há tanto tempo atrás. O mais interessante é o modo pelo qual Jesus faz os seus milagres. Ele somente disse: acalma-te, emudece. Ele disse ao mar e se fez bonança de uma forma tranquila. Para o endemoniado ele diz: sai, e o demônio saiu. Nos milagres de Jesus, prestem atenção nisso, não havia coreografia que vemos em muitos lugares hoje. As pessoas sapateiam, gritam, perguntam o nome do diabo, perguntam há quanto tempo está lá, sacodem as pessoas, vão na mão da pessoa. Ele não batia o pé, não gritava, não lutava com o diabo.
Nada disso. Nós não somos discípulos de Jesus, então nós temos que aprender com Ele. Mas por que é que aqueles discípulos que tinham visto tantos milagres que Jesus fizera na vida das pessoas, por onde quer que Ele passasse, tiveram tanto medo diante daquela situação? Por que é que hoje você tem tanto medo das coisas que possam acontecer na sua vida? Você que está numa situação de xeque-mate, ou Deus faz um milagre, ou então, o que você vai fazer da sua vida? Porque os discípulos até então eram somente espectadores dos milagres de Jesus. Na nossa vida cristã, muitas vezes, nós caminhamos, aceitamos a Jesus, vamos, mas nós somos apenas espectadores dos milagres. O grande, maior milagre que Deus faz nas nossas vidas é a salvação. Mas a gente não se importa muito com isso. A gente quer ver um milagre na nossa vida emocional e na vida da cura física e também nas coisas e nas pessoas que estão à nossa volta. E os discípulos, então, eles eram espectadores dos milagres de Jesus na vida dos outros. Mas agora, naquele barco, eles estavam vivendo uma situação que exigia um milagre para que eles saíssem daquela situação. Muitas vezes nós reclamamos por que é que Deus permite que nós passemos por certas coisas. E hoje nós vamos descobrir por quê. Quando nós nos vemos em uma situação dessas, quando só um milagre pode resolver nosso problema, aí é que nós nos desnudamos diante de Deus. Nós mostramos que a nossa religiosidade muitas vezes não nos aproxima de Deus. E é nesse momento que nós revelamos em que grau nós estamos no conhecimento de Jesus, no caminho do discipulado, e essa máscara que cai nos leva a conhecer verdadeiramente a Jesus. É isso que acontece. Você quer estar no mesmo barco com Jesus? Se você quer, o mar pode se fazer revolto, de modo que só um milagre poderá mudar a situação. E nessa hora, você vai deixar de ser um mero espectador dos milagres, dos feitos de Jesus na vida dos outros, e vai ter a sua fé provada e aprovada. Em que patamar você quer estar no conhecimento de Deus? Se você quiser que na sua vida tudo fique um mar de rosas, e você continue só indo à igreja, dando glória a Deus e saindo, ou será que você quer que Deus permita que uma situação como aquela, sem saída, sem expectativa, aconteça na sua vida para que você possa conhecê-lo? Quando Jesus fizer um milagre na sua vida, você vai saber realmente quem é Jesus para você, quando você realmente precisa dele. É nessa situação em que ninguém pode fazer nada por você, é que Jesus aparece. Quem é Jesus para você quando você realmente precisa dele? Certamente ele virá e fará cessar o seu medo. Ele acalmará as tempestades da sua vida. Ele vai dar ordem a seu respeito e você vai experimentar a bonança que só ele pode nos dar. A nossa fé, ela depende do conhecimento que nós temos de Cristo. E aí é que avaliamos a nós mesmos e nós nos perguntamos: em que estágio eu estou do conhecimento de Jesus Cristo? Quem é Jesus para mim quando eu realmente preciso dele? Será que eu me desespero e fico balançando a orla do vestido de Jesus dizendo: não te importas, eu estou morrendo. O Senhor não faz nada, não diz nada, não está se importando. Não é o Cristo da igreja, não é o Cristo da Bíblia, não é o Cristo do testemunho dos outros que nós estamos falando. É o Cristo da sua vida. Quem é Jesus para você quando você realmente precisa dele? Quem é Jesus para você quando o seu barco está naufragando? Será que nessa hora ele é mesmo tudo para você, como nós cantamos? Ou você se desespera e tenta achar um balde para tirar a água do barco inutilmente? Ou ainda, você o acusa de tê-lo abandonado ou por não se importar com você? O que é que você faz nessa hora?
O discípulo aprende observando e seguindo a Jesus até certo ponto. Quando a gente se converte, aí a gente começa a orar, parece que tudo dá certo. É a vaga que aparece, tudo corre às mil maravilhas. E a gente fica naquela paixão, ai que bênção. Mas você vai observando e seguindo a Jesus até um certo ponto. Até que chega um momento em que o discípulo tem a sua aula prática. Todo discípulo tem que ter a aula prática. No laboratório da vida. Eles estavam no mar. Marcos narra uma situação dramática e tira a máscara deles. Ele tira a nossa fantasia de homens e mulheres de Deus cheios de fé. É nessa hora, quando você passa por uma situação que não tem solução, é que ele tira a nossa máscara. Homem e mulher de Deus, não é? Homem e mulher de fé. Como é que você se porta numa situação dessa? Em outras palavras, Jesus disse, vocês não têm fé. Eu tenho estado aqui com vocês todos os dias e vocês ainda não me conhecem. Será que vocês viram tudo isso e vocês ainda não conseguiram me conhecer? Será que nós também não agimos como os discípulos agem? Aprendemos que andar com Deus não é só ver milagres, e sim participar dos milagres. Irmãos, na maioria das vezes, Deus não vai aparecer num cavalo branco e tirar você da situação, não. De forma alguma. Você tem que perseverar apesar dos problemas. Para que o milagre aconteça, a prova tem que vir antes, tem que vir primeiro. A situação de perigo, a situação insolúvel tem que vir primeiro. Para que a glória de Deus se manifeste na sua e na minha vida, primeiro você tem que caminhar com fé. Você tem que caminhar firme e crer que se é isso que Ele quer para a sua vida, nada vai impedir. Quando seguimos a Jesus, não devemos esperar que o mar esteja sempre calmo. Seguir a Jesus pode implicar em mar agitado, barco afundando, vento soprando forte. E esse mar encapelado, essa situação difícil, tem apenas um propósito. Para que você possa conhecê-lo e saber verdadeiramente quem Ele é. Há 2 dias eu estou no fundo da cama. Eu acordei, fui para o médico e hoje eu levantei para vir para cá. Mas eu sabia que eu ia chegar aqui e eu ia ter voz para falar. A voz está rouca, não é? Mas mesmo eu sabia. Em momento nenhum eu disse, olha, eu não vou. Mas eu estava muito mal. Em momento nenhum, porque eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. Em momento algum, o lugar que Deus me queria hoje era aqui, entregando essa mensagem. Deixa o resto com Ele. Você tem que ter fé, se colocar de pé e dizer, Senhor, tudo bem. Eu estou rouca, estou fanha, o problema parece que não tem solução, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo na minha vida. Seguir a Jesus não implica em calmaria todo o tempo. Muito pelo contrário. Mas é certo que implica em vitória. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. O mar dos problemas não vão nos consumir, porque Ele vai dar ordem a nosso respeito. E vamos experimentar uma bonança única que só Ele pode nos proporcionar. Deus quer usar você e a mim para fazer milagres e para abençoar outras pessoas. Irmãos, a gente tem que parar de ser egoísta. Deus salvou você, Deus abençoa você para que você seja uma bênção, não só para a sua vida, mas para outras pessoas. É por isso que eu estou aqui hoje. Amém? A gente tem que se lembrar disso. Mas para isto, Ele quer fazer um milagre na minha e na sua vida. A Bíblia está repleta de exemplos de homens em situações difíceis, impossíveis, precisando de um milagre em suas vidas. Quer ver? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam o Deus a quem eles serviam. Eles foram para a fornalha de fogo e não foram queimados. Porque conhecia o Deus a quem servia, Daniel foi para a cova dos leões e foi salvo.
Porque conhecia Jesus, Pedro foi preso, acorrentado, mas ele dormia em sua cela. Ele não ficou desesperado, balançando as grades. Oh Deus, quando é que o Senhor vai me tirar daqui? Oh Deus, eu preciso ir pregar a palavra. Não, ele dormia. O anjo precisou cutucá-lo para ele acordar. Imagine você na situação dessas pessoas. Imagine você sendo jogado numa fornalha. Imagine você dentro de uma cova de leões. Imagine você preso e acorrentado injustamente. Porque conhecia Jesus, Paulo foi picado por uma serpente. E ao invés de se desesperar e pensar ou dizer que ia morrer, ele apenas sacudiu a serpente do fogo. Todos eles experimentaram o milagre de Deus em suas vidas. Mas para que isso acontecesse antes, eles tiveram a maravilhosa experiência de conhecê-lo. Você conhece o Deus a quem você serve? Ou a quem você serve? Ele disse, o mundo não me verá, mas vós me vereis. Jesus quer se revelar a você. Ele quer que você possa conhecê-lo, para que na hora dos problemas, na hora da situação difícil, na hora que os médicos disserem não, na hora que você tiver uma situação que você não sei de onde Deus vai tirar a solução, você fique tranquilo, para que você saiba que Ele é o autor de todas as maravilhas, primeiro da salvação, e de todas as maravilhas que possam acontecer na sua vida. E Ele diz hoje para mim e para você, eu permiti que essas coisas acontecessem para que você possa conhecer-me e a grandeza do meu poder. É por isso, irmãos, que você pode ter certeza hoje. Essa situação que você está, não vai te consumir. Isso não é o fim da linha. Esse problema não vai ficar assim. Não fique balançando a orla da roupa de Jesus. Senhor, o Senhor não se importa comigo, Senhor. Eu vou morrer e o Senhor não está nem aí. Não diga isso. Ele sabe tudo. É interessante, quando Pedro, todos sabem que Pedro negou a Jesus, e depois Jesus vai encontrá-lo à beira-mar. E Jesus pergunta a ele, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pergunta uma segunda vez, Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que te amo. O sanguíneo já devia estar. Terceira vez ele perguntou, Pedro, tu me amas? O que Pedro disse? Tu sabes tudo. Deus sabe tudo que você está passando. Deus conhece as suas aflições. Deus conhece os seus medos. Ele sabe tudo. E a boa nova é que a sua vida não vai acabar no naufrágio. A sua vida não vai acabar com o mar te engolindo. Não. A boa nova é que Ele está no barco com você. E quando Ele está no barco com você, pode ser até que você pense que Ele está dormindo. Mas de repente Ele vai levantar e vai dar ordem a teu respeito. Aquieta-te. Cala-te. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela nos limpa, nos transforma, Pai querido. Continua a operar nas nossas vidas, Pai. Senhor, olha para cada um de nós que aqui está, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a saber exatamente quem é Jesus para nós, quando nós realmente precisamos dEle. Quem é Jesus para nós quando nós estamos numa situação sem saída, Pai? Porque Ele sempre vem. Ele sempre vem. Muito obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Obrigada porque hoje Tu esclareceste mais um pouco, Senhor, daquilo que nós precisamos saber, Pai. Nós precisamos conhecê-lo e a grandeza do Seu poder. Obrigada desde já, em nome de Jesus.